Bem, eu vinha falando da questão da riqueza do mar do Japão, o que faz com que a dieta tradicional do Japão seja rica em pescado. Eu dizia isso porque isso poupa solos, né? Você não precisa de grandes extensões para pecuária se você tem como se abastecer de proteínas vindas do mar. Bem, isso posto, é preciso destacar que os solos do Japão são extremamente ricos, porque eles são de origem vulcânica. O Japão é um território acometido por sismos e também por vulcões. Então é uma terra extremamente fértil, com um nível de pluviosidade muito alto e constante ao longo do ano, o que se provou muito favorável ao cultivo do arroz alagado. Então, para complementar essa dieta de pescado, os japoneses consomem muito arroz. E o seu território, as suas encostas em montanhas que são sempre muito altas e muito perto do litoral, são favorecidos pela existência de abundantes cursos de água, né? Essas montanhas choram o tempo todo, esses cursos de água são represados, dando lugar a uma agricultura de arroz alagado, que é muito eficiente. Então, pensem, quando vocês pensarem no Japão, pensem não num território amaldiçoado por pestes e furacões, mas como o tsunami recente, mas sim por um território particularmente favorável ao desenvolvimento do homem. Porque é um território onde a pesca é fácil e farta e onde é possível plantar arroz com um nível muito alto de segurança, né? É muito mais tranquilo para o japonês manter sua dieta com base em arroz, é muito mais difícil haver uma quebra do que para a agricultura francesa, pré-revolução francesa, conseguir driblar as secas permanentes que aconteciam na França e que dificultavam enormemente a provisão de trigo e de cereais. Então pensem que aquela dieta de arroz num país onde, por um lado, a pluviosidade é alta, por outro lado, as estações são suaves, né? Tirando o norte do Japão, que nem era do Japão, a ilha de Hokkaido não era do Japão quando começa a Era Meiji, e ali é onde faz muito frio, porque vem a corrente de Bering. O resto do Japão é um território em que as temperaturas são suaves, né? As nevascas são raras. Tóquio, por exemplo, tem poucas nevascas por ano. Às vezes pode não ter nevasca. Então as temperaturas não caem muito, né? O verão é quente, chove muito e a terra é muito fértil. Então a situação para a agricultura é muito favorável. Os sismos também não eram um problema para essa agricultura pré-Meiji. As casas japonesas são muito bem feitas para lidar com sismos. Se constrói com madeira, o tipo de construção também, de amarração da madeira é muito bem resolvido para lidar com os sismos. Então, esse problema dos sismos vai aparecer mais para frente quando se precisar fazer hidrelétricas. Não antes disso. Então, é um território que vocês devem pensar que onde a dieta da população, tradicionalmente, ela é facilitada pelas condições climáticas, geológicas e marítimas, não dificultada. Então, quando você tem um território com essas características, onde o excedente de calorias por habitante tende a ocorrer, e onde se centraliza um Estado nacional que permite que aquele território seja defendido, né, não sofra com ameaças externas ali por um período muito longo, há uma estabilidade política. Conforme o Estado ele permite, durante a Revolução Meiji, que comece um comércio interno de alimentos, que as regiões possam vender umas para as outras, que os donos das terras possam virar comerciantes, o que era obstaculizado pela natureza feudal, entre aspas, da economia japonesa pré-Meiji, é muito fácil existir, são condições quase laboratoriais para o desenvolvimento capitalista, entendem? Você tem um excedente agrícola quase que latente. Ele ocorre, mesmo sem motivação, pela natureza favorável das condições ambientais. Por outro lado, quando você introduz a possibilidade de venda desses excedentes internamente, você cria uma motivação para esses senhores, inclusive porque eles também estão acometidos por impostos que eles antes não precisavam pagar. Então a tendência é que realmente esse comércio de alimentos flua de repente. E o Estado vai encher suas arcas também, porque ele vai arrecadar impostos. E por outro lado já existe uma estrutura urbana ali centralizada na capital, que tem uma certa diferenciação econômica, fábricas de saquê,
fábricas de itens artesanais, né? Por exemplo, charretes, caixinhas de laca, itens de luxo, enfeites, tudo isso se desenvolve no esteio dessa burocracia. Então, quando você tem a liberalização do comércio interno, num território que ainda é muito defendido em termos aduaneiros, de qualquer interpenetração de produtos estrangeiros, e o Estado, além de tudo, incentivando os empreendimentos industriais e manufatureiros com a incorporação estatal desses investimentos, ou o encorajamento de empreendimentos privados, é muito fácil que haja um salto de desenvolvimento. Paralelamente, como eu destaquei, você tem uma política tributária e uma política educacional que são muito favoráveis à modernização. O resultado disso é que o Japão vai dar um salto em muito pouco tempo. Além disso, ele vai tomar uma ilha de clima muito frio, que não pertencia, na verdade, a nenhuma potência, e vai ocupar várias ilhas ao sul que constituem um reino chamado Ryukyu, que hoje se denomina, parte desse arquipélago é denominado de Okinawa. São ilhas tropicais. Isso faz com que o Japão seja um país que, vejam como ele não é pequeno, ele tem desde o clima tropical estrito sensu até o clima continental lá perto, lá praticamente siberiano, que tem na ilha de Hokkaido durante o inverno por causa da corrente de Bering. E um território de clima continental temperado, ali bem marítimo temperado bem no meio, bem suave. E muitas variações de altitude também, que permitem que você tenha vários climas num raio pequeno de quilômetros. Então, e além de tudo, como eu disse, solo fértil e pesca farta, né? Muitos rios onde também a pesca é farta. É um território onde as condições de vida são favorecidas pelo ambiente, não dificultadas. É isso que eu queria destacar no que diz respeito à Revolução Meiji.